Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do podcast A Vida Centrada no Evangelho, um podcast que tem o objetivo de ajudar você, líder de pequeno grupo, e nessa série de temas que nós vamos trabalhar agora, a ideia é você nos assistir aqui realizando o bate-papo do PG. Então, o que você vai fazer aí no seu PG é algo semelhante ao que a gente vai fazer aqui. Lógico que a gente vai tentar não se estender tanto, para você também não ficar aqui 3 horas, porque eu sei que o seu PG dura 3 horas, né, de bate-papo, mas a gente vai tentar realmente ser mais objetivo. Vamos começar com uma oração? Pastor Bruno, vou pedir para você orar, para nós iniciarmos. Oremos. Pai de amor, nós pedimos agora a Tua presença e a Tua companhia neste estudo e que a nossa mente possa receber com muita clareza as informações e ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus, amém. Amém. Você já está aí com o seu guia do líder? Se não está ainda, pega com o Mateus na secretaria, retira com algum de nós, porque isso aqui vai ser o que vai te acompanhar ao longo de todos os estudos. Você vai perceber que o primeiro tema, ele não é o capítulo 1. É o capítulo de introdução aí do seu livro, que é chamado Visão Geral do Evangelho. Como nós adicionamos esse tema para fazer o estudo nos PGs, achamos que é interessante ter essa introdução. Você vai perceber que no livro não tem o guia do líder para esse capítulo. Então você precisa pegar o PDF que está na nossa página lá no site da igreja para te dar o suporte para você poder acompanhar. Eu vou usar aqui no iPad, você pode imprimir, você pode usar no celular da melhor maneira que te der o suporte. O objetivo do primeiro encontro é todos... Ô pastor, mas e se não encontrar lá no site, pode pedir para nós também? Pode, claro, manda mensagem no grupo dos líderes, né? Ali no grupo dos líderes a gente pode... a gente coloca lá dúvida, também, né, para mandar vocês. os arquivos, você vai poder ter acesso ali também. Muito bom, muito bom. Gente, como todos os capítulos do livro, você vai perceber que o objetivo ele fica muito claro no começo de cada episódio. Sempre vai ter aqui ideia principal. Então, a ideia principal do primeiro encontro é justamente apresentar uma visão geral do Evangelho para que a gente possa partir de um ponto em comum. Porque o Evangelho é uma palavra que cada pessoa tem algumas ideias sobre o que é o Evangelho. Então a gente quer partir de um ponto em comum para podermos trabalhar os temas nos próximos episódios, ok? Bom, seguindo aqui o nosso guia, você vai perceber que cada encontro tem ali um momento de preparação, que vai te dar uma introdução do que você vai ter que apresentar para começar o bate-papo, né? Então, o estudo que nós vamos apresentar agora, ele tem o objetivo de ajudar a você ter uma vida centrada no Evangelho. Então, a pergunta óbvia é o que é o Evangelho? E nós precisamos esclarecer isso. Então, é essa a ideia do nosso primeiro encontro. Primeira pergunta: quando você escuta a palavra Evangelho, o que vem à sua mente? Vou pedir para vocês me ajudarem aqui. Pastor, eu fiquei pensando que ao longo da história foram muitas pessoas que tentaram, de alguma maneira, relacionar a palavra Evangelho com talvez esperança. Muitas pessoas têm a tendência de colocar a sua esperança de vida, o seu centro de vida, em questões políticas, em transformações sociais, em maneiras de lidar com os problemas do ser humano de maneira bastante humana. O apóstolo Paulo vai falar isso, vai chamar isso até de um falso evangelho. Mas quando a gente olha para a Bíblia, essas boas novas que tem a ver com o evangelho se concentram na apresentação de um plano de Deus em que Deus atua de maneira pessoal pela vida das pessoas, não como um Deus distante, mas um Deus pessoal e um Deus que se envolve em todas as áreas do ser humano. Então eu acho que o Evangelho tem um pouco a ver com isso e talvez seja um grande conflito que a gente, como ser humano, a gente se encontra em tentar entender, mas também de enxergar o Evangelho. Legal, mas eu acho que aqui ainda está precisando burilar um pouquinho mais para a gente ficar mais específico. Brunão, tu lembra qual que é a tradução da palavra Evangelion do grego? Não lembro. Então vamos lembrar. Boa notícia. Boas novas, isso Boas mesmo, novas, verdade. Né? Para você, Bruno, o que evangelho, a palavra evangelho te remete? Sabe que, para mim, a palavra evangelho, ela remete a uma pessoa. Não sei se é porque
Em algum momento da minha trajetória, eu lembro que eu ouvi claramente, não lembro se uma palestra ou um sermão, alguém falando que o evangelho não era alguma coisa, e sim uma pessoa, né? E era Jesus. E aquilo ali ficou marcado na minha trajetória. Então, quando eu ouço a palavra evangelho, automaticamente já me remete à pessoa de Jesus, né? Então, a primeira coisa que me vem à mente ao ouvir evangelho é a pessoa de Cristo. Então, se a gente está falando de uma boa notícia, é a notícia sobre Jesus. Uma boa notícia sobre Jesus. Quem é Jesus? Maravilha. Pastor, o legal é que a gente não precisa esperar o Natal para a gente lembrar dessa boa notícia, né? Eu acho que é legal que a gente já vai tá iniciando agora uma série de encontros que a gente vai poder receber pessoas na nossa casa que talvez tenha uma visão distorcida do que é o Evangelho. Alguém apresentou para ela uma visão de Jesus que talvez ela até tenha rejeitado uma visão de um Deus tão impessoal. E agora a gente vem no encontro assim, na casa, entre amigos, percebendo que o Evangelho se concentra na salvação em Cristo Jesus, em todo o plano que Deus fez ao longo da história, e um plano que ele pode ser real nas nossas vidas, né? E que já foi real na nossa vida. A gente já conheceu Jesus. Isso é muito legal. Legal, maravilha. Gente, vamos para a Bíblia. O primeiro texto aqui que eu vou pedir para onde vocês ler é Mateus 24:14. Mateus 24:14. Bem conhecido esse texto aí pela nossa igreja, né? Vamos ver o que a gente vai conectar com o Evangelho aqui. E será pregado este Evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Muito bom. Então esse texto está falando algumas coisas sobre o Evangelho no nosso contexto. O que diz sobre o Evangelho nesse texto? Pastor, aqui diz que o Evangelho primeiro vai ser pregado, né? Então o Evangelho é algo que pode ser anunciado. O ser humano tem um impacto relevante na transmissão, na comunicação desse Evangelho. Sim, sim. Mas não é de qualquer Evangelho, né, pastor? De novo, eu falei um pouco na introdução. É o Evangelho do Reino. Evangelho do Reino. É a mensagem que Jesus instituiu quando ele veio aqui até nós. E essa boa mensagem ela não é só para mim, para o meu vizinho, né, para quem eu gosto. É para todo mundo. O alcance que o Evangelho precisa ter na vida das pessoas é para todo mundo. Interessante. Jesus, quando ele começa o seu Evangelho a sua pregação no Evangelho de Mateus, ele justamente diz, né, que ele começou a pregar o Evangelho do Reino. Esse era o tema da pregação de Jesus. Né? Esse texto também fala sobre qual é o contexto dessa pregação do Evangelho. O que acontece quando esse Evangelho é pregado a todo mundo? É o fim, né? A parte que a gente tanto espera, né? Então, vocês veem, né, quando a gente pensa, né, Igreja Adventista do Sétimo Dia, quando a gente está pensando no advento, na volta de Jesus, no fim de tudo que existe de ruim nesse mundo, né, e no começo dessa vida plena e eterna, o Evangelho está conectado diretamente com isso. E ele faz parte disso, né? E esse Evangelho, ele também é para testemunho de todas as nações. Eu acho que o bacana disso é que o Evangelho é um convite para a vida, né? Porque acho que isso tem a ver com testemunho, a gente poder colocar em prática e dizer assim, puxa, que legal, o Evangelho do Reino um dia foi anunciado na época de Jesus pelo próprio Cristo, mas chegou até mim, transformou a minha vida, encheu meu coração de paz e hoje eu posso abrir a minha casa para compartilhar desse Evangelho. É muito bonito isso aqui. Por que vocês acham que é tão importante a pregação do Evangelho para a volta de Jesus? Olha, essa é uma excelente pergunta. E é uma pergunta que ela nos instiga, né? Como ser humano. Primeiro, porque a Bíblia fala, né? Porque Jesus assim quis. E a gente tem revelação de que os anjos teriam o maior prazer em fazer este trabalho, né? De anunciar ao mundo, de cumprir a missão. Mas, por algum motivo, Deus escolheu que fôssemos nós. Então, essa é a primeira perspectiva que a gente tem que pensar, não é? Essa é uma missão que ela é desencadeada para nós, seres humanos. E a gente tem que encarar isso como um grande privilégio. Que nós, conhecedores dessa boa nova, deste Evangelho, conhecedores da pessoa de Cristo. E o que Ele fez por nós é praticamente que um mínimo. É um mínimo do que a gente pode fazer de volta. Uma vez eu li que o Evangelho só é boa nova se ele chega a tempo. Num contexto assim de missão, né? O Evangelho só é boa notícia se ele chega a tempo da pessoa ouvir essa notícia e ser salva. E eu acho que quando a gente fala de pregação do Evangelho com relação à volta de Jesus, eu acho que tem tudo a ver. Essa boa notícia ela precisa ser espalhada
para todo mundo antes que Jesus venha. Né? Por isso que, inclusive, é um passivo divino, né? O evangelho vai ser pregado. Deus vai garantir que o evangelho chegue a todas as pessoas antes que Jesus volte, porque Deus ele não quer finalizar a história desse mundo de maneira arbitrária. Quem não ouviu já era, não vai ouvir mais. Não, vai ter tempo para todos ouvirem. E eu acho que isso está em concordância, pastor, com o fato de que, para que venha o fim, todas as nações precisam ouvir e ter a oportunidade de conhecer a Jesus. Então, vem para nós assim, uma responsabilidade e, ao mesmo tempo, um privilégio, né? De saber que eu posso participar desse movimento que ele tem um alcance mundial e que, ao mesmo tempo, poxa, Deus quer contar comigo. E muitas vezes eu me escondo, porque eu não quero revelar esse evangelho. Eu aprendi um jeito de mostrar o evangelho que talvez assim é só daquele jeito. E a gente talvez às vezes reduz Deus numa caixinha e dizer assim, não, Deus só vai ser apresentado nesse formato. Quando na verdade Deus tem múltiplas formas de alcançar o coração humano. Eu vou aproveitar esse seu comentário e fazer a pergunta aqui, né? O que se espera de alguém que prega o evangelho? O que se espera da pessoa que prega o evangelho? O que vocês acham? Pastor, eu acho que o pastor Gia trouxe um link interessante aqui. O que se espera de alguém que vai pregar o evangelho? Eu acho que de uma maneira muito imediata se espera que a pessoa também viva o evangelho, né? Então que o evangelho não seja uma mera teoria na cabeça da pessoa, ou uma filosofia, algo que fique só nos livros ou no conhecimento, né? Mas que se torne algo relevante, algo prático, algo transformador no dia a dia das pessoas. Então eu acho que isso é uma coisa importante para o crente. Inclusive, eu acho que isso é uma das maiores formas de apresentar o evangelho, é vivê-lo, e não apenas falá-lo, né? Então, para a gente puxar a sardinha aqui para o tema da série, o que se espera de uma pessoa que prega o evangelho é que ela tenha a vida centrada no evangelho. É isso aí. Vá, fechou, né? Maravilha, eu quero avançar com vocês. Tem um outro texto bíblico agora, que a gente está falando de evangelho. A gente falou do evangelho ser pregado a todo mundo. E tem um outro texto que é bem conhecido, que fala de evangelho também, que é Apocalipse 14, verso 6. Está no nosso DNA adventista. 3 mensagens angélicas. Quem que leu o outro? Fui eu. Foi você? Eu vou pedir para o Bruno ler esse outro aqui. Bruno, Apocalipse 14, verso 6. Quem que fala sobre evangelho aí? Vamos lá, Apocalipse 14, versículo 6 diz assim: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra, e a cada nação, tribo, língua e povo. Muito bom. A pergunta agora é, o que tem de semelhante com o texto que a gente leu lá em Mateus 24? O que tem de semelhante nos dois textos? Que ele vai ser pregado. O alcance. Legal. Né, o alcance global. Alcance global. Que eu acho que também é outro... A ideia do anjo tem a ver com o mensageiro, né? Então, haverão mensageiros que pregarão essa mensagem do evangelho todo mundo. Mas aí o texto de Mateus era passivo divino. Exatamente. Aqui não está sendo passivo divino. Exatamente. Então, aí é o que é a diferença, então? Mateus era passivo divino, não tinha o agente. Os discípulos pregarão o evangelho. Agora aqui... Aqui é um movimento, pastor, que ele não vai ter exatamente um nome, né? Vai ser um mensageiro. Haverão mensageiros que anunciarão um evangelho eterno a todo mundo. Apesar de ser um passivo divino ali em Mateus, né? Quer dizer que Deus ele se garante para que isso se realize. Deus vai fazer com que aconteça. Em Apocalipse mostra que Deus ele está chamando pessoas para fazerem parte, né, desse movimento de anunciar, de pregar. Que é o anjo, né? O anjo representando os mensageiros. Eu acho que agora, mudando um pouquinho de lado, uma das semelhanças do texto é que, né, esse evangelho, ele certamente será pregado para todas as pessoas. Se você que está nos assistindo se envolver nisso, ou não, isso vai acontecer, né? E, de alguma maneira também, pastor, eu acho que acalenta o nosso coração, assim, né? De saber que Deus vai fazer o esforço através de nós, mas também garantindo Ele, a pessoa dele, de que a mensagem do Evangelho da Salvação, ela tem um alcance para todas as pessoas. E se Deus tiver que fazer a pessoa sonhar,
tiver que fazer a pessoa colocar, né, vai perder o ônibus, aconteceu alguma coisa para que ela tenha a oportunidade, Deus vai fazer, as pessoas vão escutar da mensagem que Jesus vai voltar, de que há um Deus que está interessado na salvação de todos nós. O único problema é que é uma escolha também, né? Participar do movimento e uma escolha receber o Evangelho. É uma atitude que todos nós temos que tomar em algum momento da nossa vida. Legal. Gente, tem uma coisa que é bem interessante. Em Mateus 24, fala que o Evangelho é o Evangelho do Reino. Só que aqui diz que o Evangelho é eterno. Que implicação tem na nossa percepção do Evangelho essa palavra, eterno? Porque vocês percebem que quando a gente fala para ser humano, um ser humano ser eterno, quer dizer que ele nasceu em algum momento, mas ele nunca vai morrer. Mas quando a gente fala de Deus ser eterno, e o Evangelho aqui ele está relacionado ao reino de Deus, está relacionado à pessoa de Deus. Então, o que seria um Evangelho eterno? Eu acho que quando a gente fala em eternidade, né, do ponto de vista e da mentalidade humana, a gente sempre pensa na eternidade para frente. Só que a eternidade, ela também é para trás, não é? Então, eu acho que esse aqui que é o segredo do termo aqui. O Evangelho, ele é eterno para trás e ele também é eterno para frente. Então, o Evangelho, ele está no controle de tudo. Que coisa, olha só. Pastor, eu acho que isso tem a ver com o fato de que, da mesma maneira como o Bruno comentou antes, né, que o Evangelho tem a ver com uma pessoa e Jesus não passou a existir apenas quando ele nasceu. Legal. A mensagem do Evangelho, ela também, o apóstolo Paulo diz que Deus ele prometeu esse Evangelho, a salvação, desde a fundação do mundo. O plano de Deus foi intencional de salvar a humanidade. Interessante. E isso vai começar desde o tempo da criação, Deus cria o mundo, vai passar pela queda do homem, pelo nascimento de Jesus, pela cruz e até o anúncio de que Jesus vai voltar. Então, tudo está centrado no Evangelho, né? Se não houvesse queda do ser humano, existiria Evangelho? Tendo em vista que o Evangelho é eterno e que o Evangelho tem a ver com a pessoa de Deus, conhecer Deus é conhecer o Evangelho. Olha, é um looping muito bonito, né? Gente, aqui a gente começa a ver a profundidade do que é o Evangelho, do que são essas boas novas. Porque muitas vezes a gente associa a boa nova do Evangelho apenas ao fato de Jesus ter morrido na cruz. Vocês entendem? Só que o Evangelho, na verdade, o fato de Jesus morrer na cruz foi o Evangelho, a boa nova, se manifestando numa ação de Deus, de Deus Filho. Então, o Evangelho ele é maior do que isso. Ele engloba a cruz, mas ele é muito mais que a cruz. Sim, ele tem o que o pastor falou agora ali, né? A encarnação. Então, o Evangelho ele está dentro do contexto do nascimento de Jesus, da morte, mas da ressurreição também, né? A morte. Então, tu tem a ressurreição de Jesus, a ascensão ao céu, e agora toda essa trajetória eterna de Jesus novamente no céu. Então, o Evangelho é todo este panorama imenso, né? É isso aí. Jean, eu pedi para você ler mais um textinho aí para gente. João 17, verso 3, por favor. E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Que coisa, né? Se a vida eterna consiste em conhecer a Deus, o Pai, e Deus, o Filho, Jesus, a quem Ele enviou, então o Evangelho também ele está ligado à ideia da vida eterna. Significa que o Evangelho é eterno porque, em primeiro lugar, ele é a boa nova acerca de quem Deus é. Então, veja só, Deus é bom, Deus é amor, Deus é justo, Deus é misericordioso, Deus é criador. A realidade de Deus, quem Ele é, conhecer quem Ele é, nos faz conhecer qual é a boa notícia. Essa boa notícia, ela vai se manifestar diante de todos os acontecimentos que a humanidade vai viver. Eu quero avançar com vocês, a gente aqui já está ficando longo, né? Eu não sei nem quanto tempo a gente já está aqui nessa primeira parte, porque depois desse bate-papo inicial, a gente vai para o artigo.
porque no artigo a gente vai ter ali um aprofundamento das ideias. E eu já queria aí, nesse momento você vai ler o artigo, vai assistir o vídeo com o artigo com as pessoas. No sermão a gente vai abordar também os pontos do artigo, mas eu queria aqui já pontuar com vocês algumas ideias principais que a gente encontra no artigo. Muito bom, você terminou de fazer a leitura do artigo e você percebeu que tem muitas ideias que são bem profundas, que são bem interessantes para comentar. Então essa é a oportunidade que agora a gente tem de, através de algumas perguntinhas, a gente poder abrir para as pessoas que estão participando falarem a sua opinião, falarem as suas percepções. Eu acho que é importante dar essa oportunidade para todos, né? Reagir ao texto. A primeira pergunta é: como você se sentiu ao ler que Deus o criou por causa do transbordar do seu amor, da sua bondade e da sua glória? Pastor, eu confesso que eu me senti... É quase que uma ardência no coração, um êxtase, assim. Porque me senti muito feliz e muito importante. Porque pensar nisso, né? A gente, em alguns momentos da nossa vida, a gente se acha tão importante porque faz alguma coisa, né? Fez algum ato, alguma coisa, uma conquista e se acha tão importante. Em outros momentos da nossa vida, de mais lucidez, espiritual pelo menos, a gente se acha tão pequeno, tão inútil, tão miserável, que é o que realmente somos, né? Mas quando eu leio isso daqui, eu sinto que, apesar de miserável e pecador, eu sou muito amado e eu sou muito importante. Que legal. O artigo ele também fala sobre como existe uma conexão, né, dessa realidade de Deus ser o nosso Criador e para que nós existimos então, né? O que isso nos deveria levar a fazer? E está conectado com a pergunta, né? Por que nós sentimos a necessidade de adorar algo ou alguém? Pastor, eu acho que de um primeiro ponto, a Bíblia diz que Deus colocou a eternidade no nosso coração, né? A gente tem um desejo, e a gente está falando sobre o Evangelho eterno, esse é um desejo que Deus colocou em nós para adorar. Ele nos criou para isso, não por um mero capricho, mas porque faz parte da nossa existência em conexão com Deus, em vivência com Deus. Pelo menos esse foi o propósito original, que a gente vivesse em adoração. E hoje é muito fácil a gente colocar no lugar que é de Deus, colocarmos coisas, pessoas, atitudes, trabalhos, enfim. Eu acho que é a nossa grande tentação, no lugar daquilo que deveria ser o Evangelho e a pessoa de Deus, a gente colocar um falso evangelho, um impostor, e a gente tem essa mania que o próprio texto e o artigo vai dizer, que isso vai ser uma disposição e não apenas uma ação, né? Já é uma disposição nossa, de buscar aquilo que é mal e que nos corrompe, e não por aquilo que eu faço, mas porque eu sou, eu tenho essa realidade do mal em mim, mas graças a Deus por Ele ter visto algo muito mais especial em cada um de nós, né? É verdade, essa necessidade de adorar, infelizmente, no contexto que a gente tem do pecado, ela acaba sendo direcionada para coisas erradas, né? E é justamente a próxima pergunta, ela fala sobre essa questão do pecado, né? O que o pecado mudou na nossa relação com Deus? O que alterou na nossa relação com Deus? E é bem importante essa pergunta, porque muitas vezes a gente pensa no pecado como os atos pecaminosos que cometemos. Só que o próprio artigo, ele traz que é algo mais profundo, né? O artigo, ele traz aqui, falando sobre a questão do pecado, que o pecado não é, primeiramente, uma ação, é uma disposição. Né? Uma disposição. Então, o que mudou na nossa relação? Que disposição que foi alterada do ser humano em relação a Deus? O nosso guia, pastor, vai dizer que, e o artigo, né, vai colocar ali algumas qualidades que não são qualidades nada, são assim, defeitos de fábrica, que agora infelizmente nós nascemos com esse problema, que tratam o orgulho, o egoísmo, a independência, a falta de amor por Deus, pelas pessoas, e isso tem a ver com algo que é externo, mas tem também algo a ver com aquilo que é oculto, que é interno em nós. E o apóstolo Paulo vai dizer que todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. Estamos destituídos dessa glória. E
Adão e Eva viveram isso de maneira muito, muito física, muito palpável. Perceberam, né, o medo de Deus, A glória de Deus se esvair, né? Claramente. Tentam costurar folhas para se cobrir, achando que as suas próprias atitudes fossem capazes de esconderem eles da presença de Deus, né? E a gente tem isso também, a gente achar que aquilo que a gente faz, não, agora Deus não viu, Deus não está enxergando. Mas, pelo contrário, isso deveria nos impulsionar. Percebendo essa realidade, nós deveríamos ser atraídos por Deus. Esse é o convite que Ele nos faz, né? Você vê, a nossa percepção sobre quem Deus é muda, porque se Deus ele é onisciente, se Deus ele é todo-poderoso, eu tentar fingir que sou bom, ou eu tentar esconder a minha nudez, isso daí é eu deixar de saber quem é Deus. Porque até parece que eu vou conseguir fingir que eu sou o que eu não sou, né? Então, eu acho que assim, a partir do momento que a gente... o pecado entra na história, o ser humano ele começa a se separar de Deus, se desconecta de Deus. Ele começa a perder a imagem e semelhança de Deus. E ele começa a se tornar a imagem e semelhança do inimigo, né? Então, o que era bondade, amor, domínio próprio, paciência, agora se torna inveja, ciúmes, maldade, né? Intriga, que são ali as obras da carne, né? Em oposição ao fruto do Espírito. E que no fim revela um problema de autoridade, né? Porque agora eu torno a mim mesmo o autor da minha própria história. E é bonito que o Evangelho ele vai ser a restauração dessa imagem na minha vida. Deus vai fazer isso, não é por aquilo que eu faço, é o que Ele vai fazer. E a gente vai ter temas que vão abordar sobre isso nos nossos encontros, né? É verdade. Bom, o artigo ele fala também sobre a questão de que o terceiro ato é quando Jesus vem e nos salva. Deus ele entra na história, Deus ele entra em ação e para resgatar o ser humano. E a pergunta fala assim, a morte de Jesus é importante, mas por que a ressurreição de Jesus é tão importante quanto a morte? Por que só ele ter morrido ia ser incompleto? E Paulo fala sobre isso, né? Eu acho que o Evangelho, a Boa Nova, Jesus Cristo, tudo isso a gente já falou, trata-se de eternidade. E essa boa notícia é sobre vida, não é sobre morte. Entendeu? Verdade. A boa nova, a boa notícia que nós temos é a vida. Porque a morte a gente já sabe que tem. Todo mundo vai morrer aqui em algum momento. Mas a nossa esperança e o presente de Deus... ou não, né? Ou não. Queira Deus que nós não, né? Que Cristo volte logo. Mas assim, de morte, digamos assim, que a gente meio que já entende naturalmente. Mas a boa nova, depois do pecado, né? A boa nova é sobre vida. Então não faria sentido só a morte de Jesus. Seria algo incompleto. Então Jesus Cristo, o plano da redenção completamente, ele está incluso e de maneira tão importante quanto a morte, a ressurreição. E a ressurreição, pastor, declara abertamente para todo o universo que existe um vencedor sobre o pecado, existe um vencedor sobre a morte, e a vitória ela vem pelo Cordeiro, Jesus. Ele não é apenas aquele que morreu por nós, mas é aquele que venceu, e é por isso que a Bíblia vai chamar ele é as primícias daqueles que dormem, né? Cristo abriu as portas. Não que a ressurreição aconteceu apenas com Jesus, porque a gente tem relato também antes, né, no Antigo Testamento, mas ele abre as portas para que a gente não tenha mais medo sobre esse futuro que parecia tão incerto, tão doloroso. Ele abre um caminho para a vida eterna. Essa, mais uma vez, na conexão com o Evangelho que é eterno. É isso aí. Esse é o nosso destino. Que legal. Muito bom, muito bom. Realmente, Paulo ele fala que se Jesus não houvesse ressuscitado, a nossa fé seria em vão. Seria vazia, nós não teríamos esperança. Porque imagina só, o ser humano pecou, ficou em débito com Deus, aí Jesus vem e morre e paga esse débito e fala assim, agora você pode morrer eternamente tranquilo, porque o seu débito foi pago. Pode morrer eternamente tranquilo. Cara, eu não quero morrer eternamente, né? Eu quero viver eternamente. Então, quando Jesus ressuscita, e ele fala assim, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ali ele está garantindo que a Boa Nova, ela envolve a restauração completa. E o último ato, né, do Evangelho como a história que nós fazemos parte, está justamente ligado a essa ideia, né? Como que eu entro nessa história? Porque a história não acabou ainda. Então, como que eu posso me tornar parte
dessa história do Evangelho? O autor ele vai trabalhar uma ideia que acho que todo Porto Alegrense, alguém já experimentou na vida, né? Ter que pegar um Uber, ter que pegar um táxi ou um ônibus. Basicamente, nesse plano de Deus agindo ao longo da história, Deus agora nos convida para fazer parte dele. A gente entra nesses automóveis, né? E agora nós somos chamados a crer, a confiar de que esse evangelho chegou na minha vida e ter a oportunidade de compartilhar dessa grande história que me alcançou e que ela possa alcançar a história de outras pessoas também. E eu acho que a gente poder compartilhar, né, pastor, dessa história é um grande testemunho. Às vezes a gente fica pensando assim, puxa, eu não sou um grande pregador, não sou um grande conhecedor de doutrinas, né? Puxa, alguém vai me perguntar questões super difíceis da ciência, da filosofia. Mas a verdade que as pessoas mais esperam de nós é que a gente possa contar a nossa história, nossa experiência, conhecer de verdade um Deus que nos restaurou. E a gente poder contar isso e abrir isso para os nossos amigos, né? Como que esse evangelho nos alcançou, é um dos maiores testemunhos que a gente pode dar. Pastor, acho que tem uma palavrinha bem curtinha, que ela está, né, já inclusa no vocabulário cristão, que é a fé. A gente entra nessa história através do exercício da fé. Então, em algum momento, Jesus ele nos alcança e a gente conhece, né, o Evangelho. E desse ponto para frente, eu acho que o que vai nos colocar de fato dentro dessa trajetória, dentro desse macro plano maravilhoso de Deus, é a fé em Jesus Cristo. Legal. Se você está aqui, se você está participando nesse PG, nesse vídeo de treinamento, nesse podcast, é porque você em algum momento também foi alcançado pelo Evangelho e você faz parte dessa história do Evangelho. E eu gostaria de finalizar esse momento aqui justamente abrindo a possibilidade que você tem de fazer o exercício, a atividade, né, que você vai fazer junto com as pessoas, se você tiver tempo. Dificilmente vai ter tempo, porque é tanta coisa para falar que acaba tudo muito legal, estourando o nosso tempo aqui. Mas você pode deixar de lição de casa para a pessoa ela escrever e registrar o quê? Como que o Evangelho chegou até você? Como é que você ficou sabendo do Evangelho? Pense na sua reação inicial quando você conheceu o Evangelho. E como Deus falou de maneira tão bondosa ao seu coração. Pense em como a sua vida foi transformada. Né? E agora, compreendendo tudo isso, escreva aí, registre num parágrafo, né? Ou então em alguns parágrafos, a sua história com o Evangelho. E se você se sentir à vontade, você pode compartilhar. Na próxima reunião, né, pode trazer. E aí você pode abrir para alguém compartilhar ali. Eu acho que pode ser uma experiência bem interessante. A gente vê de maneira clara como que nós agora entramos nessa história, como nós fazemos parte dessa boa nova que é o Evangelho. Que Deus te abençoe, que você possa, junto ao seu PG, ter momentos ali de reflexão espiritual, de o coração ser tocado por essa mensagem tão profunda, e vocês possam sair com a certeza de que o Evangelho eterno é a verdade maravilhosa sobre um Deus que te criou, que transbordou de amor e bondade e por isso nos criou. Um Deus que quando nós pecamos e nos afastamos, Ele veio ao nosso resgate, apesar de como nós estávamos. Um Deus que enviou o seu único Filho para morrer por nós na cruz e que nos dá a oportunidade de hoje fazermos parte dessa história também. Que Deus te abençoe. Um abraço para você e para todo o seu PG. Há lugar na casa, há perdão na casa, reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai.